Oi, meu amigo, oi, minha amiga. Olha só, estamos aqui para mais uma videoaula no nosso canal, no canal do Professor Linde, aqui no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e aproveite bastante essa nossa aula, que hoje a gente vai tratar sobre um assunto bem interessante, que é tipologia textual. Vamos para o nosso iPad. Chegamos aqui, muito bem, para mais uma videoaula com você aqui no canal do Professor Linde, no canal do YouTube do Professor Linde. Simbora! Tipologia textual. Para começar a falar sobre tipologia textual, que é um ponto importantíssimo, veja bem o que eu estou falando, um ponto importantíssimo para a sua redação, para que você possa produzir um texto de qualidade. A gente vai partir do entendimento do próprio texto. O que é texto? Vamos agora olhar aí para a nossa tela para descobrir o que é texto. Está aqui uma definição bem bacana sobre texto. Texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que formam um todo, que tem sentido para determinado público em determinada situação. A palavra texto, e aqui vale a pena destacar, olha só, a palavra texto deriva do latim textus e significa material de tecido. Portanto, o texto é a arte de tecer. Imagine você que está nos acompanhando agora, nessa videoaula, imagine você que texto literalmente significa tecido, que você vai a uma loja para comprar uma camisa, digamos. Quando chega lá, o atendente, ao despachá-lo, vai te dar uma linha, só uma linha. Claro que você você vai ficar chateado, porque você quer a camisa, né? Então, nesse caso, a gente parte de uma analogia bem interessante, bem concreta. Se você pegar uma linha, juntando com outra, com 10, com 1000, com milhões, né? Milhares com milhões, você vai entrelaçar e vai formar um todo. E aí pode ser usado como uma peça de vestuário. Claro, isso a gente está falando da indústria têxtil, né, que utiliza disso para produzir uma roupa. Mas, literalmente, texto significa tecido, tá bom? Então, um tecido, como uma peça de vestuário, ele tem que ser bem construído, né, que não haja nenhuma falha, para que fique um vestuário bem bacana para a gente usar, tá bom? Simbora. Partindo dessa definição de texto, vamos também para tipologia textual, que é o que nos interessa agora. O que é tipologia textual? Tipologia textual é a forma como um determinado texto é apresentado. As tipologias mais utilizadas são narração, descrição e dissertação. Lembramos que tem outras, né? Tipo injunção também, né? Mas o que a gente tem que focar agora nessas três, e destacando aí a dissertação, tá? Narração. Primeira tipologia. É o relato de um acontecimento qualquer, seja ele real ou seja ele imaginário, que ocorre em determinado tempo e espaço e que envolve certos personagens. Olha só. Então, a narração é um fato, um conto, algo que vai se desenvolvendo, uma história, que ela pode ser real ou imaginária, e que o autor vai descrevendo em um determinado tempo, espaço e com alguns personagens. Nesse caso, a gente, geralmente, na nossa redação, na nossa prova de redação, a gente não vai usar a narração. Descrição é uma espécie de retrato por escrito, em que indica os aspectos mais característicos de um lugar, uma pessoa, um animal ou um objeto. Então, está ligado mais à descrição de características, seja de um ambiente, né? Ou seja, de uma pessoa ou de um objeto. Também não usaremos a descrição na nossa prova de redação. Por fim, a dissertação, que é a exposição de ideias, opiniões, pontos de vista. É o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto. A dissertação pode ter o caráter expositivo, preste bem atenção, ou
argumentativo. Geralmente, as bancas solicitam texto dissertativo argumentativo, um texto em prosa organizado em forma de parágrafo, né? E estudaremos um pouco mais sobre essa questão. Então, a gente pode perceber que bancas como Fundação Carlos Chagas, IBFC, né, e tantas outras bancas costumam usar o texto dissertativo argumentativo. Já uma prova organizada pelo SEBRASP, o texto é mais expositivo, tá? Dissertação. O que é uma dissertação? A dissertação, antes de aprofundar sobre o conceito de dissertação, é importante saber que a todo momento, em situações que exigem a exposição de ideias, as pessoas dissertam. E por que isso acontece, gente? Olha só. Dissertam quando justificam opiniões acerca de um assunto. Dissertam quando exigem o cumprimento de leis, e etc. Perceba que, em diferentes contextos, em diferentes momentos, as pessoas são levadas a defender suas opiniões por meio dos seus argumentos. Então, no dia a dia, a gente está argumentando, a gente está defendendo nossos pensamentos, dissertando aquilo que a gente está defendendo. É uma dissertação oral, mas não deixa de ser, né? Agora que você compreendeu que a todo momento as pessoas estão dissertando, estudaremos o significado de dissertação. Conforme descrito anteriormente, dissertar significa expor ideias, opiniões, ponto de vista. É o mesmo que desenvolver, explicar um assunto. Com efeito, a dissertação pode ter caráter argumentativo e dissertativo. Mais uma vez, a gente vai destacar aqui o caráter argumentativo ou expositivo, expositivo. Dissertação argumentativa. Em primeiro plano, argumentar é a arte de mostrar a outrem que sua opinião não é evasiva, incoerente ou desprovida de sentido lógico. Nesse caso, pessoal, o escritor deve demonstrar ao seu leitor a segurança necessária para ostentar, para defender, um determinado ponto de vista, uma ideia, mediante argumentação que fundamente o seu posicionamento. Nesse viés, o escritor deve estar preparado para dissertar com clareza, objetividade e coerência, a fim de dar resposta baseada em argumentos lógicos, sem achismo, olha só, não é um ponto de vista individual, mas um ponto de vista que tem coerência a partir de um senso crítico, para convencer o leitor acerca daquilo que ele pensa sobre o assunto proposto. Em breves palavras, dissertação argumentativa é a atividade escrita ou falada em que alguém, diante de determinado assunto, se posiciona ideologicamente e passa a defender sua ideia mediante argumentação persuasiva. Isso é bem interessante. Por quê? Porque você que vai fazer o concurso, você que vai fazer um vestibular, você que vai fazer o Enem, você vai ter que convencer a banca que aquilo que você está defendendo, ele tem um ar de veracidade, Então, você tem que argumentar com eficiência. Desse modo, argumentar por meio de organização de palavras, frases, períodos, apresentar ideias, desenvolver um raciocínio, analisar contextos, dados e fatos, visando defender de forma coerente, linear e objetiva uma tese. E a gente segue aqui, agora com outro tipo de dissertação, que é a dissertação expositiva. A dissertação expositiva, ao contrário da argumentativa, cujo objetivo é convencer o leitor, veja bem, na argumentativa você quer convencer o leitor a partir de argumentos que você está desenvolvendo, por meio de um raciocínio persuasivo, sobre uma tese. Já a dissertação expositiva visa tão somente informar o seu público-alvo. Nesse sentido, o texto expositivo objetiva apresentar informações sobre um fato ou objeto,
fazendo com que o leitor identifique claramente o assunto central da redação. São características desse tipo de texto: abordagem objetiva, geralmente são escritos no presente do indicativo, e há um emprego também de terminologia clara e precisa. Então, assim, não tem necessariamente, a função de convencer alguém. É só um texto meramente expositivo. Geralmente, em nossas redações, nos concursos, a gente vai usar o texto dissertativo argumentativo. E agora a gente vai aqui para um quadro para finalizar a nossa aula de hoje. Um quadro bem interessante, o qual expõe aqui características da dissertativa argumentativa, de um texto argumentativo, e características de um texto expositivo. Se a gente pegar ponto a ponto aqui, a gente vai perceber que a partir do número 1 até o número 4, vocês podem ver aqui, eu estou marcando, teremos basicamente as mesmas características tanto do texto dissertativo e argumentativo, o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Vejamos. Ambos apresentam introdução, desenvolvimento e conclusão. Ponto 2. Tanto o argumentativo como o expositivo exige certo conhecimento do assunto a ser abordado. Número 3. Ambos os textos, utiliza linguagem denotativa, ou seja, você sabe, você aprendeu a diferença da linguagem denotativa para a linguagem conotativa, que é no sentido figurado, que não é o nosso caso aqui. E o quarto ponto, os dois textos, os dois tipos, as duas tipologias obedecem às regras da gramática normativa. E passando agora para o quinto ponto, aqui que começam a aparecer as diferenças, o texto argumentativo, estou destacando aqui agora, o texto argumentativo apresenta a tese seguida de recursos argumentativos, como dados, citações, comparações e o uso dos conectivos de um modo geral para entrelaçar as ideias. Já o texto expositivo apresenta várias informações, não se resume a explicar, a defender uma tese naquele momento. Aqui o ponto 5. No ponto 6, a gente vai para o texto argumentativo. Ele apresenta uma solução, que é a chamada proposta de intervenção para a problemática apresentada aqui. A proposta de intervenção aqui no tópico 6. Ele apresenta uma solução, que é uma proposta de intervenção para aquele problema. Já no texto expositivo, apresenta uma conclusão sem proposta de intervenção. Pode ser uma exposição meramente filosófica, fazendo uma retomada daquilo que foi apresentado, sem a necessidade de resolver o problema. E, por fim, o texto dissertativo argumentativo, ele visa convencer, persuadir o leitor. Ou seja, quando você estiver fazendo a sua prova, a sua redação, você vai tentar convencer a banca examinadora de que aquilo que você está escrevendo tem um sentido sociológico, um sentido antropológico, um sentido social imenso, que ele tem a ver com o contato direto de um problema com a realidade. E aqui, no texto expositivo, a gente vai perceber que visa apenas informar o leitor. Portanto, meu amigo e minha amiga, quando você for fazer a sua redação, geralmente os textos utilizados são dissertativos, argumentativos, tá bom? Fique atento a essa dica para que você possa fazer excelentes provas, nos concursos da vida aí, fazer excelentes redações e conseguir a tão sonhada vaga, tanto no emprego público, como também aí numa universidade, na faculdade do seu sonho, tá bom? Se gostou, curte aí o nosso vídeo, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha essa forma de levar conhecimento para outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima videoaula.
Vamos majorar.